Bom dia, Marcela. Bom dia, Mafalda. Como estás? Tudo bem? Hoje vamos receber aqui a Maria Ana Barroso. Somos fanzaças do podcast que a Maria teve aí no ar. Agora está parado, certo? Terminou aqui uma temporada. Mas vai retomar. Que bom, que bom. Mesmo. Bem-vinda, Mariana. Bem-vinda. Obrigada, é muito bom estar aqui convosco. Para nós também, porque acho que este é um tema mesmo muito pertinente. Falar também do homem, não é? O podcast tem assim o título bastante apelativo e que faz parte do nosso... Nem é inconsciente coletivo, é mesmo consciente coletivo, não é? Que um homem não chora. De onde é que vem esta ideia de fazeres um podcast sobre... De onde vem a ideia do homem não chora? Vamos falar aqui a caminho da nossa conversa. Mas de onde é que veio a ideia de fazeres um podcast sobre este tema? A ideia surgiu por vários... Até vos digo que a primeira vez que se acendeu aqui qualquer coisa na minha cabeça há uns anos foi quando, aliás eu refiro isso no primeiro episódio porque de facto foi relevante, quando li um livro do Nelson Marques da Fundação Francisco Manuel dos Santos, aqueles livros pequeninos que se chama Os Homens Também Choram, e em que ele reúne algumas reportagens que fez para o Expresso e fala com várias pessoas sobre esta questão. E a verdade é que isso despertou muito para o assunto. Depois eu tenho um filho que agora tem 13 anos e obviamente, inevitavelmente, acabo por olhar para as coisas muito desse ponto de vista e fui percebendo e fui começando a interessar-me, fui percebendo que havia aqui um bocado um vazio de discussão sobre, por um lado, um vazio de discussão sobre tudo o que são os temas que podem afetar o homem e que estão muito relacionados com esta questão precisamente dos estereótipos que existem, que acabam por ser prejudiciais para as mulheres, falando em relações intersexuais, mas também para os homens, e por outro lado, confesso-vos que uma das coisas também é que, sendo eu uma feminista convicta, como digo no arranque do podcast, sentia um bocadinho que havia aqui uma coisa quase de mulheres boas e homens maus. Eu estou a generalizar, obviamente nem toda a gente pensa assim, mas sei lá, eu olhava para o meu filho e pensava, não, ele não nasceu com uma semente do mal para abusar de raparigas ou para outra coisa qualquer, ou para ser violento, ou seja o que for, não é? E pronto, e quando nós começamos a perceber, há de facto muita coisa para explorar, que já havia, e eu acho que agora com o feminismo, e desculpem se me estou a alongar, e agora com o feminismo a ganhar outra força, e ainda bem, não é? Há muita coisa para mudar, mas eu acho que ainda é como se de alguma forma isso tirasse legitimidade, ou parece que estar a falar das questões dos homens é estar a vitimizá-los de alguma maneira, ou a dizer, coitadinhos, agora, e não é de todo o caso, não é? E portanto há assim que uma conjugação de coisas que eu acho que faz com que este tema não se debata muito, e pronto, e é isso. Um denominador também comum nas conversas que tiveste com os teus convidados era de facto a importância que tu acreditas que tem de trazer os homens, convidar os homens para esta conversa sobre o feminismo e sobre como conseguirmos entre todos coletivamente minimizar e de preferência terminar, não é, com o machismo e podermos ter uma sociedade diferente. Falas muito nisso, de como é que vamos ter esta conversa sem a presença dos homens, que sentido é que isso faz, não é? Sim, até porque, bom, por todas as razões, não é? Porque temos que estar todos envolvidos, e porque eu não sei se vocês têm essa sensação, mas muitas vezes eu tenho uma certa sensação, quer seja em relação a este tema em concreto, quanto a todos os outros, por exemplo, relações, divórcios, as coisas estão a mudar, mas tudo o que tem a ver com esta esfera mais emocional, a sensação que eu tenho muitas vezes, e que bom que é ouvir mulheres a falar sobre isso, mas é que muitas vezes são mulheres a falar com mulheres sobre estes temas, e isso
é bom, mas é menos rico, porque é bom que estejamos todos a falar, e também não põe tanto os próprios a refletir, é como se fosse, se me permitem, só um exemplo rápido. Enfim, ouvi alguns uma psicóloga a falar a propósito dos livros, dos livros que existem para ajudar a melhorar, como melhorar a comunicação nos casais, ou como melhorar. E essa psicóloga americana, creio eu, dizia qualquer coisa como é difícil conseguirmos que haja de facto uma mudança até nesta matéria se, são as mulheres que leem estes livros, normalmente, e são as mulheres que vão a cursos de muito mais do que os homens, e dois, se nós pensarmos que muitos homens, e isso ainda acontece muito hoje, eu acho, foram educados e são ainda educados sem trabalhar esta parte da inteligência emocional, e portanto ficam também, ou seja, não estão muito despertos para isso e também não têm muitas ferramentas para isso, e portanto lá está, há aqui várias questões em que parece haver aqui uma desigualdade de envolvimento e esta é a sensação que eu tenho. Sim, e sendo um território tão desconhecido ou pouco apresentado aos homens, também torna-se mais assustador, não é? Aos homens desde meninos, na verdade. Sem dúvida, sem Ainda se torna dúvida, mais assustador de, ok, bora lá completamente. abraçar aqui este processo que eu nem faço ideia aonde me vai Nem levar. mais, nem Sim. mais, nem mais, exatamente. E eu sinto que também sentem-se pouco à vontade eles próprios para trazerem o tema para a praça pública, para a discussão pública, não é? Eu sinto que, por iniciativa própria, eu acho que mesmo os homens que de alguma forma podem pensar sobre o assunto sentem-se muito pouco à vontade de assumir esta reflexão no espaço público. E por isso sinto que estas conversas, trazendo homens, levantam aqui, abrem aqui mesmo um ponto importante, acho que são mesmo aqui um marco importante, não me estou a recordar de outro espaço onde só homens vêm conversar sobre o seu papel, não me estou agora assim a recordar, para além do podcast Já da teve uma Maria. mulher e vai ter Sim, já teve a Susana Prauta, sim. teve a Susana Prota, embora o objetivo seja ter mais homens precisamente por isto que falávamos agora, porque bora lá, vamos pô-los a falar sobre estes temas. Sim. Então, giro. E nós temos tentado trazer de forma mais equilibrada homens e mulheres e não temos conseguido. A sério? Pois, lá sério, está. temos muita Pois é. dificuldade em trazer Temos homens. temos mesmo mais dificuldade. Embora depois no nosso trabalho apareçam muitos homens, no nosso trabalho de apoio ao divórcio, apareçam muitos homens para o podcast ou para as formações, muito mais. Lá Mulheres. está. Sim, Exato. completamente. Sim. Mas foi giro porque todos os homens que levaste ao podcast, Maria, trazem partilhas todas muito diversas e é engraçado como cada um aborda de facto as emoções de forma diferente e o papel das emoções. Lembro-me do Ricardo Araújo Pereira, que faz assim umas resistências engraçadas a falar. Muitas. Mas de forma muito. Pois é muito giro, porque ele faz aquilo de forma altamente racional e do ponto de vista da lógica do 2 mais 2 vai dar 4. Até sim, não é? É um homem super inteligente, que Sim. nitidamente pensa sobre as coisas, mas arranjou-lhe uma forma tão ardilosa e tão interessante de não tocar no assunto tocando, ou não tocando, Sim. enfim, Sim, é giro. aquilo foi eu senti, enfim, ele foi impecável e a conversa foi, eu acho que foi, lá está, também não temos, é importante precisamente mostrar estas várias realidades, não é, de homem, não é um zoom, mas pronto, mas sim, eu confesso que há ali um ponto, ao mesmo tempo não sei porque é que me surpreendi, porque de facto uma coisa não tem a ver com a outra, lá está, é um exemplo claro daquilo que dizias, ou seja, é um homem muito inteligente, um homem muito culto e, portanto, não é propriamente uma pessoa que ande por aí sem refletir sobre as coisas, mas depois esta parte emocional está noutro sítio. Está noutro Não, sítio. não.
Sim, mas fiquei com a ideia quando estava a ouvir, a conversa está espetacular, Maria, está mesmo espetacular a A vossa sério, conversa, sim, que bom sim, que muito, gostaram. muito boa de seguir. Mas fiquei a pensar, é engraçado, esta também pode ser uma forma de nós abordarmos com alguns homens, nós todos, não é nós mulheres, é nós que Uhum, queremos ter esta conversa uns com os outros e queremos conversar com os homens também. Se calhar para alguns homens tem que se ter uma conversa assim, mais no foro racional, e eu acho que o Ricardo estava a fazer ali um convite para. Olha, não ponham isto só como se isto fosse tudo problemático, não é? Nós também temos a nossa história. No fundo, ele dizia: eu tenho a minha história para ter esta linguagem assim. E não me façam renunciar da minha história ou achar que a minha história está errada ou que os meus recursos não servem. Então, deixem, permitam também poder ser assim, de alguma forma. Eu achei giro que ele estava a querer abrir assim um bocadinho, que é, não precisamos todos de falar como as mulheres falam das linguagens, isto generalizando, nem toda a gente, claro. não é da linguagem, é como é que falam das emoções, Uhum. generalizando, nem todas as mulheres falam assim, mas enfim, mas pareceu que ele preferia falar assim de forma tangencial em vez de ir direitinho às emoções. Disse, olha, também é um convite engraçado, porque é que se calhar com algumas pessoas temos que ir assim, de uma forma mais racional, falar das Completamente. emoções, não é? Completamente, sim, sim, sim. No meio de tantas conversas tão boas, quais foram assim as grandes aprendizagens que tiraste do teu Isso é podcast da primeira daquelas temporada? perguntas. Ahm, Quais foram as grandes aprendizagens? Eles estão assim a passar todos na minha cabeça. Bom, uma delas é de facto esta questão de que é por isso que estas coisas são tão difíceis de mudar, não é? Não só esta questão dos homens, como tantas outras questões que têm a ver com aquilo que é convencionado socialmente, não é? Que está ali entranhado na cultura de um país e nas sociedades, porque há aqui questões que são transversais, não é? Não são só portuguesas. E o que isto faz, e o que eu noto é que, e é engraçado porque há alguns homens, eles próprios têm essa noção, é que há coisas das quais nem se apercebem bem, que têm um determinado pensamento sobre o assunto. Estava a ver, não estou a ser muito clara, estava a ver se vos conseguia dar um exemplo em concreto, mas um bocadinho aquela sensação de que há coisas, mas ainda bem que há este olhar, mas que ainda não são naturais. Ou seja, em que os homens percebem que há coisas que têm que mudar, mas em alguns casos não veem sequer necessidade e noutros casos não têm ainda uma total noção de quão isso está entranhado na forma de estar deles. Esta resposta não foi assim grande. Estas histórias são tão diferentes que é difícil. O que é que eu percebo, por exemplo, que o facto destes homens terem tido um evento, de alguma forma, um evento de crise. O caso talvez mais evidente é o caso do Paulo Pedroso. Esse Ah, episódio, desculpa Maria, mas esse episódio eu acho que é obrigatório, porque eu acho que está fabuloso mesmo, fabuloso. eu Eu não acho devia dizer mesmo. isto, mas é aquele de que eu mais. Que eu não É, sei, mas mas é mesmo muito, é porque lá mesmo assim muito está. bom. Ainda bem que gostaste, porque lá está, ele para além de falar da sua experiência, e como eu dizia, ou seja, é um caso de um homem que tem ali um momento terrível, um verdadeiro pesadelo, ao mesmo tempo tem assim uma certa consciência, ou seja, ele percebe logo que vai precisar de ajuda psicológica, portanto Sim, não mobiliza só a parte jurídica, e depois é um homem que que já pensou muito sobre estas coisas e, portanto, que traz para cima da mesa, lá está. E isso nota-se uma outra diferença, ou seja, ele não está muito preocupado com o politicamente correto, no sentido, aquilo já está interiorizado, aquilo uhum. que eu falava, ou seja, não é aquela coisa de eu sei que nós precisamos de mudar, mas um bocadinho como a Mafalda dizia. Alguns estão um bocado perdidos, ou seja, têm esta noção, mas não. E, por exemplo, o Paulo Pedroso, não. É um homem que assume as suas questões, mas que já fez Já fez um já trabalho pensou muito. muito nisto e já identificou, de facto, onde é que é preciso mudar, né? A questão do cuidado que ele fala é muito flagrante. Mas é isso, ou seja, há aqui alguns, o Diogo Infante também tem a questão do bullying na infância, portanto há aqui momentos de crise, no fundo para todos nós, não é? Mas para os homens ainda mais, que os, que os obrigam a fazer ali
um exercício de mudança, mas depois, e para terminar, em todos eles, em maior ou menor escala, há um pai, sobretudo um pai, ou pela via da educação, na escola também, há sempre ali uma presença, há sempre um pai mais, não digo mais ausente, mas menos dotado emocionalmente, que aparece. Isso vai estando muito presente, e isso inevitavelmente são modelos que os homens depois trazem, uns conscientes, outros não conscientes, para as suas vidas, não é? Para a forma como vão lidando com as coisas. Sim, Sim. o episódio do Hugo Gonçalves, ele fala nessa incapacidade que o pai a querer ser capaz, mas essa incapacidade de cuidar ali num momento difícil de perda da mãe, por acaso também muito interessante, estas dificuldades que os homens têm de lidar com as feridas emocionais que vamos tendo ao longo da vida. E lá está, ou seja, é verdade que nós não somos iguais, homens e mulheres, não é? Há diferenças biológicas, mas há também, essa é uma das crenças que eu vou notando um bocado não, muito, que é, e isto está um bocadinho em todos nós, eu agora já consigo não fazer esse tanto exercício, mas é muito aquela coisa de que homens e mulheres nasceram diferentes. E portanto que os homens não são muito capazes, não são, não é? Nascem, como eu costumo dizer a brincar, isto é um bocado, mas que é, as mulheres nascem com uma esfregona, não é? Portanto já foram, estou a brincar. Mas e os homens nascem, não são capazes. É verdade que há questões, como seja a questão da maternidade, não é? Que cria nas mulheres, mas também não são todas, uma propensão para o cuidado, e há quem diga que é preciso trabalhar mais, não é tão inato, mas os homens não nascem incapazes de o fazer, tanto não nascem que se vê que depois há diferenças, até nos meus convidados, no tipo de homens que vêm, mas só o facto de se pensar isto afeta, por exemplo, a forma como os rapazes são educados. Isso que acabaste de dizer é mesmo. Eu estava a pensar, eu como mãe, eu tenho rapazes e tenho uma menina, tenho 3 filhos, Uhum, e, uhum. e não sinto, de facto, isso que acabaste de dizer, realmente não sinto que eles tenham nascido tão diferentes em relação às emoções. Sim. Sim, sendo que depois, se me permitem, só uma outra coisa, eu noto isso com o meu filho, eu procuro, de certeza que tenho em mim vieses e, portanto, que isso afeta e eu nem dou por eles, mas eu tento validar muito com ele a expressão das emoções e ir chamando a atenção para estas questões. Já reparaste até a forma como os rapazes se cumprimentam, com as palmadas nas costas, não é? Aquilo para não parecer uma coisa muito. Os rapazes e os homens. Mas depois o que é que eu noto? Que há dois efeitos, não é? Há o que eles veem em casa, e depois a escola, não é? E há a aculturação. E, portanto, às vezes é difícil, porque depois ele chega à escola e o comportamento, a dinâmica dos rapazes é uma coisa ainda muito Uhum. neste sentido, não é? O tipo de conversas que se têm, o tipo de coisas a que brincam, também, não sei se tu notas, Marcela, nesse aspecto, por exemplo, sei lá, o meu filho e os amigos, quando estão na net em conjunto, é Uhum. para jogar. E eu sou uma chata com isso, não deixo, sou um bocado chata com isso, mas é para jogar. E portanto, não tem nada de mal, até certo ponto, mas eles não conversam. Eles conversam sobre o jogo, Eles conversam essencialmente sobre o jogo, sim, é verdade. não É é? E as verdade. raparigas, ok, se calhar as raparigas é mais, eu não tenho, É mais mas elaborado, sim. é mais, mas é seguramente, é isso, também há tecnologia, há o TikTok, mas é mais elaborado. Conversa-se. Embora a minha rapariga é a mais nova, mas não sinto entre eles, no que toca depois entre eles, não na relação para fora, Uhum, aí uhum. sim, fora do espaço de casa sim, mas em casa sinto que todos trazem questões e para o debate questões ligadas à esfera emocional, todos. Não sinto tanto essa diferença em casa. Fora de casa sim, na interação fora de casa sim. Lá está, porque em casa
provavelmente eles têm uma educação e sentem como muito natural que isso é acolhido e bem-vindo, não é? Essa partilha. Mas é isso. Por isso é que estas coisas também demoram tanto tempo. Uhum. Eu estava aqui, enquanto estava a ouvir, a pensar que, primeiro, quando, Maria, falaste de como os rapazes às vezes têm mais dificuldade ou em lidar com a agressividade dentro de si, depois têm comportamentos mais violentos. Por outro lado, como os homens no teu podcast falavam quase todos de um pai, de alguma forma, emocionalmente também pouco literado, não é? E depois destas diferenças entre homens e mulheres, se ou não, biológicas ou não, e daquilo que eu sei de estudar, não é? Há diferenças biológicas e há diferenças culturais, as duas, não é? Que ainda por cima se potenciam. E por outro lado, achei que bonito, porque de facto isto tem a ver também com a nossa história da humanidade. Nós estamos num ponto da nossa história da humanidade em que fizemos este caminho para estar onde estamos. Fomos nós que criámos este caminho para estar exatamente onde estamos. E Verdade. portanto, esses homens que são agora pais vão poder fazer diferente do que os pais deles fizeram. Número 1. Número 2, estamos a dizer também que estes homens que são agora pais foram emocionalmente educados sobretudo por mulheres e menos por homens, Bem lembrado, sem não é? dúvida. O que, está bem que os homens também interviram pela ausência, certo? Mas nós mulheres também intervimos pela presença. Qual foi a nossa presença na educação dos nossos meninos, que agora são homens, não é? Então, ok, fiquei aqui a pensar nisto e também me dá esperança para o futuro, que é, ok, também vai ser diferente daqui para a frente, conforme nós mulheres vamos sendo diferentes para os nossos rapazes e os nossos homens também vão ser diferentes para os nossos rapazes. Okay, acho que por um lado estava aqui a pensar nisso. Depois há aqui diferenças mesmo biológicas que, embora nós também já sabemos que as coisas não são só nos polos, homens e mulheres, já sabemos que há aqui uma diversidade e uma fluidez grande entre uma coisa e outra, e de identidade, enfim, portanto, e que também biologicamente é verdade. Essa diversidade também é biológica, nós não gostamos muito de assumir isso, mas é. Mas há de facto diferenças grandes. E gostava-vos aqui de contar algumas, não sei se conhecem ou não, mas para mim é sempre tão bonito falar desta parte também biológica. Os homens, os rapazes, logo na gravidez se nota diferenças do ponto de vista hormonal. Os Pois. rapazes têm hormonalmente mais testosterona em circulação do que as raparigas. Sim, completamente. O que faz com que o cérebro responda. As raparigas também têm testosterona, ok? Mas os rapazes têm níveis muito mais elevados. E a testosterona traz esse comportamento mais do fazer, mais do ir para a frente, inclusive é mais da luta, mais da defesa, assim uma coisa. E que as mulheres também têm, umas mais, outras menos, mas as mulheres também têm. Os homens têm muito. E como têm mais, quando há qualquer coisa que os ativa, facilmente os níveis de testosterona sobem. E parece, segundo a literatura, que é por isso que os homens têm aquela tendência de estar a irritar os miúdos, ou de estar a puxar por eles, abanam, e agora vamos brincar assim, e agora, e perseguem, e agarram, e aquilo é uma forma do que os machos, vamos falar como se fôssemos assim mais animais, ok? Que os machos têm de alguma forma educar os mais pequeninos. Então, fazem subir aquela testosterona toda, os miúdos já estão excitadíssimos e já estão a atirar-se também para cima deles, e de repente o macho diz, parou. E eles têm que se aguentar à bronca e parar. Não é? E Como se parece fosse que... uma regulação, uma espécie de regulação. Exato, e de dessensibilização àqueles níveis de testosterona. E parece que os rapazes que foram sujeitos a isso viram homens regulados e que sabem lidar com a sua testosterona e não ficam agressivos, ou conseguem utilizar a sua agressividade de forma saudável. Quando é preciso ser, se for preciso ser, são, porque precisam de se defender. Não é? Nós agora, no nosso dia-a-dia, parece-nos um bocado fútil essa necessidade. Então, mas é preciso andarmos aqui ao murro e ao pontapé. Não, agora, em princípio, a maior parte das vezes não é preciso. Mas a nossa biologia não nasceu agora, não é? E nós estamos ajustados e adaptados a muitos milhares de anos em que foi preciso mesmo a força e o combate físico entre pessoas. Nós não gostamos de pensar nisso, mas foi assim que foi para o território, para termos território. Portanto, essa é a nossa história e nós estamos preparados para isso. Claro que agora é obsoleto para a nossa realidade. Pois, mas biologicamente nós continuamos. Sim, faz com parte do isso. processo evolutivo também que essas mudanças vão acontecendo. E então parece que os homens fazerem isto aos rapazes é uma coisa natural e que ajuda de facto a serem mais regulados, mais capazes de, quando têm aquelas inundações de testosterona, saber lidar com elas e não passarem à ação só porque estão inundados de testosterona.
E, por exemplo, nós mulheres gostamos pouco de assistir a isso. Tipicamente, estou a fazer grandes generalizações, né? Mas tipicamente nós começamos, para que é que estás a fazer isso? A seguir tens que o parar, a seguir vais-te chatear com ele porque estás a excitá-lo. Nananana. E nós tentamos evitar que eles façam isso, sendo que aparentemente é uma coisa importante. E se nós virmos nas alcateias, os lobinhos com os lobos maiores, vê-se muito essa coisa, não é? Eles e a assanharem-se uns aos outros e depois de repente o lobo maior manda parar aquilo e os outros encaixam ali, não é? Parece que faz parte da nossa biologia também, nós somos sociais e que faz parte. Posso só, porque eu acho que agir também nestas coisas é que isto parece que a essa altura é uma pescadinha de rabo na boca, sendo certo que gostava, aliás, eu tenho dois enteados e eu sou filha única, tenho primos, mas lembro-me de ficar um bocado chocada no início quando via as brincadeiras deles, pronto, é exatamente como, pronto. E depois percebo que, obviamente, faz parte. Mas uma coisa que eu acho curiosa, lá está, por isso é que as coisas são tão entranhadas. O Dr. Coimbra de Matos, não é, que morreu não há muito tempo, que era assim um ser extraordinário. Uma vez eu ouvi-o falar sobre uma coisa que e aqui surge a mistura, não é? Que ele conta até um episódio em particular, porque ele diz que desde do momento os cuidadores e os adultos lidam de forma diferente, ou tendem a lidar de forma diferente com um bebê do sexo feminino ou do sexo masculino. E ele contava até uma história que era quando nasceu um filho dele, enfim, numa altura em que não se sabia à partida o sexo da criança, não é? E há um amigo que vai à maternidade visitar a criança. E então pega no bebê, pensando que é uma menina, uma rapariga, e começa muito cuidadoso, enfim, com o recém-nascido convém haver sempre cuidado, não é? Mas começa de uma forma muito delicada a pegar e a falar, e o Coimbra de Matos percebe que ele acha que é uma rapariga, que é uma menina, e ele diz, ouve lá, não é, não sei, pronto, é um rapaz, é um não sei quantos. E ele automaticamente muda a forma como lida com o bebê. E ele falava nesta questão, ou seja, para além daquilo que vem connosco, a forma como nós interagimos desde o momento é diferente. E isto não vai nada, tens toda a Não, não. razão, mas é engraçado, não é? Sim, Como sim, estas sim. coisas Depois estão se todas assim, potenciam, não é? Estão todas interligadas e se potenciam sim. mais ou menos. E ah, e mesmo quimicamente, isso faz diferença. claro. É engraçado. Exato, sim, é mesmo giro. E também parece que pela nossa adaptação ao meio para evoluirmos como evoluímos, que aparentemente os homens têm um processamento de informação mais global, mais da big picture, não é? E que as mulheres parece que vão mais ao detalhe. E parece que isto vem Uhum. também de uma necessidade nossa de adaptação, em que as mulheres estavam mais numa coisa recoletora, porque tinham as crianças junto de si e, portanto, não podiam propriamente ir para a caça, porque era perigoso para os pequeninos. Então as mulheres faziam uma coisa mais recoletora, tinham que estar mais atentas onde é que estão as bagas, onde é que estão não sei o quê, o que é que pode ser venenoso, o que é que não pode não ser, e os homens tinham que estar mais a defender a tribo, mais a olhar o que é que vem longe, mais à caça, mais a comunicar à distância, as mulheres mais a comunicar cara com cara. E depois Sim, há sim, coisas muito giras, não é? Porque são giros. dois homens a falar, muitas vezes estão sentados lado a lado, mais do que frente a frente. Sim, E parece que é sim. uma forma de continuarem a controlar o ambiente, não é? Enquanto as mulheres com as crianças e com outras mulheres põem-se de frente a frente para falar, muito mais do que lado a Sim, lado. E é giro estas diferenças, não é? Pronto, lá está. Agora, a verdade é que o mundo mudou e o que sim. agora a adaptação nos está a pedir a todos é que deixemos a selva para trás e se calhar comecemos a poder potenciar outras competências que todos temos e equilibrarmos-nos mais uns aos outros Sim. nessas, Para nessa benefício de cooperação. todos. Lá Exato. está, não é só. Há uma parte mais em que a mulher é objetivamente vítima, não é? Mas não só, para os próprios, claramente. Que têm tudo a ganhar. Uhum. E isto também tens, é uma afirmação, meio pergunta, Maria. E também achas que este papel dos companheiros, dos homens enquanto companheiros barra maridos, enquanto pais, nitidamente tem vindo a mudar ao longo do tempo, não é?
Hoje o que se está a pedir a um homem nestes papéis não tem nada a ver com o que se pedia aos homens para ser. Sim, completamente. Embora lá está mais uma vez, e isto não, parece que eu não estou a valorizar as mudanças, mas também o meu, não só porque coisas que vou ver em consulta, mas sobretudo por estar muito atenta a este tema, não é? Até por causa do podcast. Lá está, claramente estas coisas estão a mudar e há vários homens até na entrevista que falam o facto de eles se tornarem cuidadores que outras mudanças virão. Mas, ou seja, os homens participam muito mais no brincarem com. No brincar, este caso já brincavam, mas no cuidar, mas a parte emocional, mais uma vez, aquilo que eu vou percebendo nos casais é que o pelouro das emoções ainda. Mas também é normal, não é? Porque estes ainda são homens que ainda vêm de educações diferentes, não é? Mas sim, isso noto um bocado. Não sei se respondi à tua pergunta, Acho que sim, também mas sim, notas também essa diferença, também é a tua noto. perspectiva e bate certo Sim, com a nossa experiência também. Marcela, tu pois. também tens notado essa diferença dos homens que vêm ter contigo do ponto de vista daqui do contexto do divórcio, não é? Há uns anos atrás, o que os homens vinham pedir ou vinham tratar quando era o divórcio era uma coisa, hoje em dia não tem É. nada a ver. Quando eu comecei a advogar, as questões da parentalidade em tribunal eram muito simples, não é? O que se discutia era efetivamente a fixação das pensões de alimentos, porque os cuidados estavam, por regra, atribuídos à mãe. Quando eu comecei a advogar, era assim. Não passado muito tempo, não é? Eu começo a advogar aqui mesmo já no início do século XXI, não passado muito tempo, começamos a assistir a um movimento que é os pais a quererem participar de uma forma equitativa na parentalidade e a pedirem também para serem presentes. E este papel do homem, não é? Também tem sido difícil para a mulher perceber que é, por um lado, nós fomos educando e fomos as dinâmicas, as dinâmicas familiares foram mudando, foram se transformando, a mulher foi ocupando outros lugares para além da parentalidade, para além da maternidade, para além de ser mãe, foi ocupando de facto outros campos, e levou o homem. Eu acho que foi estou mesmo convencida que foi esta movimentação da mulher na sociedade que leva o homem também a mudar, não é? E somos nós que educamos os homens, há bocado falávamos nisto, e que leva o homem a mudar, mas temos tido muita dificuldade, não é? E muitas das questões que temos em tribunal têm muitas, não todas, mas muitas, com esta dificuldade nós também, mulheres, de aceitar o homem a querer ter um papel ativo e presente na parentalidade, não só como provedor, não é? Não só como provedor de sustento. Alguns dos convidados do podcast do Homem Não Chora falam nisto, nesta mudança, não é? Eu lembro-me de não serem só provedores do sustento. O episódio do Hugo Gonçalves, ele falava Sim, nisto. completamente. Sim, sim, sim. O Paulo Pedroso também falava destas mudanças, não é? E esta dificuldade eu vou sentindo aqui nos homens que nos procuram, nos homens que eu tenho em tribunal, que é, por um lado, nós, sociedade, também houve estas transformações, mas temos dificuldade em lidar com isto. Como é que agora vamos lidar com um homem que quer ser presente, quer ser ativo, quer estar lado a lado, Sim, quer entrar, não é? Como a tua quer história. entrar, que não quer ser só Uhum. provedor do sustento. Há uma expressão, eu tinha um pai que dizia há uns anos atrás, eu não quero ser só o pai multibanco, eu quero estar lá também Ah, para cuidar, para dar colo. Ele dizia isto, não é? sim, 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 E sem isto é dúvida. difícil ainda para nós, Sim, enquanto sim, sociedade, para as mulheres, mas também para os tribunais, não é? Ah, como dar mais espaço, como deixar também o homem dar colo. sim, 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 é verdade. E isso faz pensar um bocadinho também porque é que isso acontece, não é? Porque é que para as mulheres é tão difícil. Ahm, Uhum, Porque eu acho que, não sei que experiência que vocês têm, mas há aqui também um lado, mais uma vez, temos os estereótipos a funcionar
e as crenças que trazemos. Para as mulheres, cada vez menos, é como tu dizes, ou seja, há outras coisas que ocupam um espaço, mas há uma questão quase identitária, não é? Da mulher enquanto cuidadora. E eu, por exemplo, se me permitem, uma das áreas onde eu trabalho é no apoio a doentes internados, hospitalizados. E aí nota-se muito várias coisas, que é, e não querendo fugir muito, mas só para dizer, portanto, muito as Sim, mulheres sim, que sim. são as que estão mais presentes, não é? Quando é um homem que está, seja quem for, mas são ou as mulheres, ou as filhas, ou seja o que for, e também mulheres que, por exemplo, estão perante a perda da última pessoa de quem cuidavam, ok? Ah, seja uma mãe ou um pai, seja o marido, seja o que for, e que ficam um bocado, não quer dizer que não trabalhassem, mas ficam um bocado perdidas, a sentir-se sem identidade. Abre-se ali um vazio, ou seja, é uma sobrecarga, não é? Que é um lado para que nós olhamos e que é um lado importante, não é? Do que implica ser a única cuidadora ou a principal cuidadora, mas depois há um lado identitário também. Ah, não sei, tendo a Completamente, relacionar as coisas, não sei se vocês têm essa completamente. ideia também. Portanto, não é. Há um lado que é também de. Eu acho que às vezes não acreditamos muito. Lá está, os homens não vão saber fazer tão bem como nós. Completamente. E também esta questão, não, não, isso faz parte do meu papel. Completamente. Alguns dos conflitos em tribunal vêm desse lugar da mulher ter dificuldade de sair desse papel de cuidadora. Quando os filhos crescem e querem também assumir a sua autonomia, essa dificuldade de deixarem de ser, de andarem a tomar conta do seu bebê, e o pai à procura do espaço que o filho tem que ter, o seu lugar de autonomia. Alguns conflitos assentam mesmo nisso, não é? Uhum, uhum, nesse, uhum. nesse, nesse papel de cuidador exacerbado, não é? Assim, E isso, se calhar, só deves sentir, só ainda, se calhar agora vai parecer estranho, meia contradição, mas só ainda torna mais óbvia a necessidade dos pais estarem mais envolvidos. Porque lá está, não é? Porque também empurram mais para fora do ninho, não é? De um certo ponto uhum, de vista. Sim, uhum, sim. uhum, Trazem aportes diferentes à relação. Eu acho que esse é o grande Exatamente. prejuízo quando escolhemos alguém da relação, não é? É que ficamos privados de qualquer coisa, de um contributo que a outra pessoa traria. Com certeza Completamente. que nós não cuidamos todos das nossas crias de forma igual. Nem entre homens e mulheres, nem entre mulheres nós próprias, não é? A minha mãe tem coisas a dizer-me, eu tenho coisas a dizer-lhe a ela. A minha cunhada tem coisas a dizer-me, eu tenho coisas a dizer-lhe a ela. Portanto, mesmo entre nós mulheres, nós ficamos também sempre assim um bocadinho, não faz exatamente como eu, mas também não me parece que seja essa a necessidade das crianças, que façamos tudo igual entre todos, não é? Então parece-me que o convite é mais do que sairmos do lugar de cuidadoras para poder dar o lugar aos homens, mais do que isso, se calhar é como é que podemos todos cuidar e simultaneamente deixarmos-nos ser cuidados, em parceria, em cooperação, não é? E também acho que isto não tem vindo muito para a conversa, é mais entre ou tu ou eu, ou vem para aqui, ou para eu sair, não é? E como é que vamos? Também estava a ouvir-vos e pensar que engraçado, fizemos um caminho assim um bocado ao contrário, não é? Os homens vêm desse sítio de provedores e profissionais e fora trabalhar na sociedade, não é? E agora estão a ser chamados a bora lá, vem lá mais para casa, ser mais companheiro, ser mais pai, não é? E as mulheres fizeram o contrário, vieram da casa, de ser mãe, de ser companheiras e vieram para fora. Então parece que estamos a fazer assim um caminho que vai convergir aqui em algures, em que estávamos muito afastados e também estamos a ficar mais juntos. Talvez uma das dificuldades também seja como é que vamos fazer este caminho mais juntos.
mais coesos, mais cooperantes, mais sem medo. Acho que os homens têm muito medo das mulheres e as mulheres também têm algum medo dos homens. Medo nesse sentido, não é? Ele não vai cuidar tão bem como eu, ele pode ser bruto, ele pode-se passar e acontecer qualquer coisa, pode abandonar-nos, pode deixar-nos, pode não acolher bem os meus filhos nestas famílias recompostas. Há muito esse receio também, não é? Então, e se não acolher bem os meus filhos, e se os maltratar, e se for... Portanto, estes medos também que temos uns dos outros e os homens de, então, e se ela me aglutinar, se não me der espaço para a minha existência, se me rebaixar, também acho que há aqui um medo inconsciente que temos uns dos outros que é triste, não é? Sem Uhum. dúvida. Sem Sim, dúvida. sim. Ok. Isto agora foi assim um bocadinho down, não é? Depois foi, desculpem, não sei, sim. Eu tenho a sensação que Acho fomos que estava todas a ouvir e a algumas. pensar sobre. Pois, é isso, estávamos a pensar mesmo, não é? A pensar, eu estava a pensar também, há pouco, quando a Maria falava deste lado de cuidadoras, não é? Das mulheres, Sim, como isto depois no divórcio, e tinha ouvido, e volto outra vez ao podcast, à conversa com o Paulo Pedroso, como ele falava nesta das mulheres serem, quando é quando no divórcio, este papel das mulheres cuidadoras, como os homens depois são mais cuidados no divórcio pela família e pelas as mulheres à volta, eu achei... Nunca tinha pensado nisto e achei fabuloso, de facto, esta reflexão. Este papel que nós temos de cuidadoras serem as mulheres irem a correr cuidar do homem divorciado, não é? Do homem que passa pela separação, e por outro, e as mulheres ao contrário, não é? Exatamente como ficam muitas das vezes a família. Bem, uma mulher sabe tomar conta de si, não é? Sabe tomar conta das refeições, da casa, dos filhos, por isso com muito menos apoio. Pensa como este lado que nos está tão colado de cuidador, nos desprotege a todos, não é? Também desprotege os homens, porque fazemos inconscientemente, vamos para o lugar que eles são incapazes, exatamente. não é? E como depois nos tribunais, quando eles estão a discutir e a querer ter o papel ativo, nós tomamos-los por incapazes, e como por outro lado, também desprotegemos as mulheres e como nós próprios nos desprotegemos, achar que somos essas cuidadoras e capazes de tomar conta de tudo e de todos e não precisamos de ajuda. Sim, sim, completamente. Com uma anulação até muitas vezes das necessidades das próprias, não é? É uma coisa, a abnegação é uma coisa muito, enfim, vista como uma coisa muito romântica, e tem um lado, ou para ter um lado de generosidade, mas eu acho que tantas vezes é um tiro no pé, não é? É pior, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E eu não sei se vão notando isso ou não, ainda que mais raramente, mas ainda há também a coisa nos divórcios do pai que agarra já separado, que agarra nos filhos e ao fim de semana vão para a casa dos pais dele. Da avó, dos avós, sim, 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 Mas sim. sim, eu também não sei se aquilo que Ainda dizias, não é? acontece, ainda É, acontece, não é? E ainda acontece, exatamente. ainda acontece. E depois aí as mulheres ficam muitas vezes muito zangadas com isso. E com razão, mas isto parece uma contra, não é? É como dizia a Mafalda também, não é? Andamos aqui à procura de um lugar no meio, num lugar de encontro, alguns no meio destas duas coisas. Porque lá está também um homem que, também responsabilidade do próprio, como é evidente, mas que chega ao momento de divórcio sem que antes tivesse aprendido, nos casos em que não veio com essa a cuidar, a aprender a tratar de uma série de coisas, depois também ficam, não sei se sentes muito isso ou não, ficam meio, às vezes podem ter ali um momento de ficarem mais perdidos, sendo que é óbvio que depois se adaptam. Não sei se ainda sentes muito isso ou não. Sim, não. É assim uma resposta pouco clara. Sinto que quando é o homem a dar o impulso para a separação, tem tudo já muito processado como é que vai fazer. Ou seja, as coisas estão muito claras. Sendo que os homens tomam menos vezes a iniciativa da separação, não é? Quer na minha experiência aqui, da minha prática, que é obviamente
que é redutora, mas ainda assim, de tudo que eu tenho lido de estudos, efetivamente os homens, não estudos portugueses não, porque não os temos, mas na literatura estrangeira, sim, os homens tomam menos iniciativa da separação. Eu acho que isto vai outra vez lá para aquele campo de tomarem menos conta do seu lado emocional, não é? Mesmo insatisfeitos, deixam-se estar. Quando são as mulheres a tomar a iniciativa do divórcio, às vezes sinto que os homens ficam mesmo, quando não parte deles a iniciativa, têm mais dificuldade a reorganizarem-se. Esta é é a experiência do que eu tenho aqui. Não sei se reflete o universo, mas do que vou estudando, parece-me acaba por ser muito por aí. Há uma dificuldade maior nos homens na sua reorganização quando a iniciativa vem da outra parte. Já as mulheres, mesmo se a iniciativa vier da outra parte, há uma tendência mais fácil, mais rápida na reorganização. Pois, ainda hoje, não é? Sim. Ainda hoje. E isso também é uma coisa que tenho falado no podcast também, que é aquela questão que falaram, de certeza já aqui várias vezes, que é a questão da infantilização, não é? E portanto, dos homens em relação aos seus companheiros, e eles próprios em relação, lá está, que já vem às vezes das mães, da forma como as mães os educaram, mães essas que porventura também acham, eles vão ser menos capazes e portanto deixam-me cá, ou não é o papel dele fazer isto, ou não é o papel dele, e depois que no divórcio, na separação, ou no atraso de uma decisão nesse sentido, ter a ver com o facto de ficam um bocado órfãos não sei, um bocadinho perdidos, ou Sim, sentido que não sim. são capazes depois de cuidar, não sei. Sim, mas também vejo muitos homens a tomarem aqui um papel de emancipação, de surpreender no meio de papéis, um papel até meio desconhecido como pais, mas a assumirem perante a separação, a não quererem perder o seu papel como pais e a redescobrirem-se e a assumirem isso. E a assumirem, eu não sei fazer isso, mas eu quero fazer, e a procurarem ajuda. Temos alguns homens a procurarem ajuda, de Para a quererem parentalidade, para a para a parentalidade parentalidade. especificamente. Ok. Porque querem ter relações próximas com os filhos, porque não querem estar só a reproduzir aquilo que alguns têm essa tendência. Vou fazer como a mãe fazia, não é? Se a mãe fazia assim, eu vou Sim. fazer assim também. E depois muitas vezes não se sentem confortáveis nesse papel, porque aquilo não lhes serve assim muito bem, é estranho, parece que não estão. Então, como é que vão descobrir fazer da sua própria forma? Como é que vão poder ter uma relação mais próxima com os filhos? E procuram muitas vezes também para essa parte E não tem um modelo, não é? Lá está, não tem um modelo, Isso, não é? Do sim. pai que ele próprio era também. Pois é, não tem uma referência de como ser pai. Pois é. Eu acho que estas novas famílias e este campo novo que tem havido para as pessoas se pensarem elas próprias tem dado espaço também aos homens, ou seja, não propriamente se estarem a pensar como pais, mas o facto de se pensarem enquanto indivíduos leva depois a assumirem e a pensarem-se como pais, ou seja, há muitos homens que não acontece começarem por se estarem a pensar como pais, mas terem começado até às vezes com cursos de desenvolvimento pessoal, começando pela parte profissional, mas que acabam por levar para outros campos muito interessantes e que se começam a pensar primeiro como indivíduos e depois acabam por ir, então, eu como pai. E Sim, nós sim. vamos apanhando alguns pais que vêm desses, começaram por aí, por os cursos à procura de maior sucesso, maior profissional, e depois a coisa vai evoluindo Sim, curioso. Sim. e vão à E isso, procura, vão começando a fazer psicanálise, vão começando, que é muito giro ver. que bom que é, não é? Quando isso. Temos alguns e não são assim tão poucos, não é, Mafalda? Sim, sim. Eu estava a pensar num receio que, quando estavas a dizer que os homens deixam-se ficar mesmo não estando bem, muitas vezes, às vezes eu acho que estão mesmo bem e são apanhados de surpresa porque não perceberam uma série de pistas importantes que a relação não estava a funcionar. Eu acho que às vezes acontece isso. Outros estão mesmo mal e sabem que aquilo está tudo mal, mas não tomam a iniciativa. Mas há muitos que
e já me disseram explicitamente, que é, eu fui adiando porque tinha medo de perder o contacto com os meus filhos, É porque verdade. sabia que ia ficar mais difícil estar com os meus filhos. Pensei sempre que íamos aguentar até eles serem crescidos para eu não ter que estar a passar por esta separação também deles. Muitos homens trazem-nos isso, Sim. e dizem isso de forma muito Sim, explícita. ainda bem que trouxeste isso aqui à colação. Yeah. É Tal, verdade. tal como a questão dos cuidados. Sim, os homens são mais cuidados, mas são muito mais cuidados de forma pragmática e prática. Mais uma vez fazemos aquele papel insuficiente e pobrezinho de, sim, ajuda-se mais a lavar a roupa, a passar a roupa, a fazer refeições, a limpar a casa, a dar banho aos miúdos, a tararara, e muito menos olha, como é que estás? Como é que isto está a ser para ti? Como é que te estás a sentir? Tens conseguido dormir bem? Tens conseguido... Como é que estás? Isto faz pouco. Às mulheres é o contrário. Ajuda-se pouco com isto, que quem me dera a mim quando me separei ter tido muito mais ajuda nisso. Faça uma sopa, limpem-me a casa, e nada, não é? E mais aquela coisa, olha, como é que estás? Como é que tens estado sozinha? Como é que tens ficado? E é engraçado, porque também isto é diferente do que fazemos com uns e com outros. Pois é, sem Uhum, dúvida, sem dúvida. uhum, uhum. Sem dúvida nenhuma. É terrível, não é? Ao mesmo tempo, isso tu estava a pensar desse receio dos homens ainda, não é? Ao mesmo tempo é um bom sinal, porque é sinal, como vocês diziam, que já não abdicam desse papel, mas quão terrível é isso, não é? Esse receio de perderem, não é o rastro, mas de perderem a ligação com, Os filhos. com os filhos, é muito É, impressionante. tenho. E quando estava aqui a pensar na nossa conversa, Maria, estava uma das questões que eu queria trazer aqui para nós conversarmos as três é sobre, de facto, esta diferença de reação dos homens e das mulheres, não é? E como é que emocionalmente e comportamentalmente, cognitivamente, os homens processam estas questões. E já aqui somos quase que unânimes, não é? Parece que eles têm mais tendência cognitivamente a ser mais pragmáticos, ok? Parece aparentemente isto. Comportamentalmente, emocionalmente, mais evitantes a ir ao cerne da parte emocional. Mas eu pus-me aqui a especular, isto é tudo especulação, ok? Pus-me aqui assim mesmo a especular, que as emoções habitualmente mais presentes na separação, eu tinha posto a dor, o medo, a tristeza, a humilhação e a culpa. São assim os mais presentes. Mas depois fiquei aqui a olhar para isto, pensar que engraçado, porque a maior parte dos homens que eu acompanho nesta fase falam sobretudo da dor. E pensei, será que isto não, a dor não é um grande chapéu, um guarda-chuva assim bem grande para não especificar uma das outras quatro, não é? O medo, a tristeza, a humilhação e a culpa, que podem ser mais difíceis de verbalizar e de consciencializar, então ponho só assim nesta grande caixa da dor, dói, pronto, dói, é horrível, dói, e não ir tão ao detalhe. Um, Uhum. Fiquei a pensar nisto, o que Sim. é que vocês acham? Como se não, mas e nesses homens isso é transversal, quer sejam, tenham sido eles a tomar a iniciativa ou não? Quando são as mulheres, a humilhação, por exemplo, vem mais quando são as mulheres. Mas também há homens que Exato. se separam por se sentirem humilhados e de estarem fartos de estarem a sentir-se humilhados. Alguns homens, quando conseguimos ir mais à frente, falam nisso. Mas a vergonha de ter daquela relação ter acabado, ou muitas vezes vem um pudor horrível, mas que os deixa mesmo desorganizados, quando a mulher se envolve com outra pessoa e de repente aquilo parece que os põe em causa em tudo e mais alguma coisa. Exatamente. É muito impressionante como depois cria-lhes uma revolta e uma dor, uma coisa que já não tem nada a ver com eles, mas por algum motivo reacende ali o ressentimento. Sim, varia bastante. Acho que a tristeza vem mais quando são. Talvez isto, não sei, Ana, não sei. Mas creio que a humilhação vem mais quando são as mulheres, embora alguns homens Uhum. referem que querem separação ou já não aguentam mais a relação porque estão sistematicamente a ser humilhados. E referem Uhum. isso assim também. A questão da culpa. Os homens, a culpa, tenho a impressão que é mais prevalente. A Quando Sim, é são culpa, eles, não é? quando são Ou eles, não? quando são Sim. eles a quererem separar. A A, abandonar o, sim. o lar, os é filhos, não é? abandonar, como se. Exatamente. A mulher está a sair porque já não há condições. O homem está a abandonar. Sim, mas eu também não sinto que seja só quando são eles a abandonar, porque também os homens também assumem muita culpa de fim de relação.
de eu também não tive bem na relação para poder manter as coisas bem. Mas eu acho que vai para uma culpa diferente, é mais É esta uma culpa do... diferente, sim. A outra é a culpa de abandono, e agora, e muitas vezes, inclusive, assumem a responsabilidade pela reação da mãe dos filhos, não é? Ela está assim porque eu, não sei o quê, e permitem muitas coisas, põem poucos limites, permitem, às vezes, Sem comportamentos dúvida. por causa dessa culpa. E depois há outra que é uma culpa um bocado diferente, que é a culpa de eu não cuidei bem da nossa relação, eu não cuidei bem do que estávamos a fazer, eu não me Sim, apercebi. não sinto tanto que os homens vão para esse lugar de eu não cuidei bem da relação, mas é um bocadinho porque eu não fui suficiente a impor limites, ou não fui suficiente. É muito aqui neste seu É, papel. eu tenho apanhado outros que dizem mesmo, eu descuidei-me, eu não me apercebi que estava a Hum, acontecer, achei que estava tudo bem, hum. ou fui achando que depois logo se fazia. Sim, sim. Dediquei Agora, muito ao agora trabalho, tive muito focado noutras sim, tens coisas, e depois razão, tens dizem-se, razão, sim. há muitos homens a dizerem-me isso também. O medo e a tristeza falam muito pouco sobre, nós é que percebemos ou achamos, interpretamos como, olha, ele está cheio de medo e não consegue perceber que isto é só o medo a falar, ou está mesmo muito triste, profundamente triste. Eh, o facto deles não se ligarem a estas emoções, não é? De alienarem-se de alguma forma das suas emoções, faz com que depois a própria resposta venha muito distorcida, porque Sim, às vezes até com zanga. muito ressentimento, claro, vem super reativos, não é? Porque Sim, as emoções trazem-nos as mensagens de necessidades não satisfeitas, não é? E como os homens não interpretam dessa forma, também não se vão ligar às necessidades que estão para satisfazer. E então que fazem esta reatividade toda, não é? Que pode ser uma reatividade assim de comportamental, de ir para cima e de falar muito alto, ou de mostrar muita zanga, muita frustração, muita irritação, como pode ser, tipicamente também, outra forma de reagir é a fuga. Vou desaparecer, não me quero envolver nisto, não quero saber disto, não quero lidar com isto, estou melhor fora disto, fica toda a gente melhor, pois muitas vezes dizem isso, né? Ficamos todos melhores se eu sair disto. Vai deixar de sim, haver... E desaparecem, são pais que depois das tantas sim. desaparecem. Não é? Ou então ficam numa passividade, que é outra também reação típica, Sim, muito passivos, que é ok, vai ser tudo como a outra pessoa quiser, se é assim que quer, se é assim que é melhor, ok, que seja assim, numa atitude muito passiva, não é bem a nossa experiência prática, porque os homens que vêm ter connosco geralmente vêm dizer assim, olha, claro. eu quero, Sim, Eu portanto quero, nós não sim. temos assim muitos esses, mas temos o contrário, de mães que vêm e dizem, pá, ele não toma, ele não faz, ele não toma a iniciativa, ele não anda aqui à espera que eu decida tudo, anda. E portanto, indiretamente temos essa experiência. E depois há uma outra que eu acho curiosa e até alguma graça, que é assim uma coisa tipo de se eu não posso vencer junto-me a ti, então tenho uma metamorfose. Vou fazer como queiras. Não é bem passivo do vou deixar mandar, é não, vou-te mostrar como eu sou igualzinho a ti. Então fazem as coisas todas iguais, dão a mesma coisa de comer aos miúdos, fazem os mesmos programas, pedem licença para ir fazer não sei o quê. Havia um pai que me dizia assim, quando ele começa a desorientar-se, eu ponho-me a pensar, como é que a mãe faria? E depois quando me Pois, lembro como ela faria, eu vou fazer igual. Só que não funciona lá, quando sou eu a fazer. lá está. E, na verdade, para as crianças, essa diversidade de resolução de problemas é tão boa e pode ser tão importante. Mas é essa. Não é? Parece que é um misto de. É um território desconhecido. Como também, não sei se isto para vocês faz sentido, mas ah, também há quem. Uma outra explicação que se atribui às vezes para a fuga dos homens de falar sobre determinadas coisas, mesmo ainda em relação e depois de lidar com estas questões mais emocionais, é também por uma sensação de incompetência. Quando eu digo, ou seja, há um lado de desconforto, não é? Eu não sei mesmo fazer isto, parece que ficam quase que infantilizados não no sentido pejorativo, mas ficam mesmo meio perdidos, mas por outro, há uma. É óbvio que isso agora também está a mudar, mas os homens, como são muito educados para serem os competentes, os melhores, numa série de áreas, não é? Terem que ser uns vencedores, uns guerreiros, e que a parte emocional, até ainda na relação, antes do divórcio, enfim, ou não havendo divórcio, mas ainda na relação é um bocado do género, eu aqui não consigo vencer, eu aqui não consigo lutar de igual para igual, lutar, sabe, com muitas aspas,
e portanto eu vou fugir e até vou, se for preciso, desvalorizar. Uhum. Tipo, lá vens tu a inventar problemas e cá estamos nós outra vez a refletir sobre a relação e está tudo bem Que maçada, sim. e um bocado uma forma também de uma fuga neste sentido, não é? Eu consciente ou inconsciente, eu não sou capaz de discutir isto de igual para igual e portanto deixa-me cá ajustar isto para canto. Não sei se tem esta sensação, mas acho que às vezes Uhum. também vem por aí. Sim, 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 também, sim, também, sim, também sim, tenho. também. Estou a reconhecer perfeitamente a tua descrição e pois é, e vem à cabeça, Não é? sim, Uhum. Sim, 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 sim. inúmeros exemplos, sim. Também. Ah, Estamos aqui a chegar ao final do nosso episódio, e está-me a saber maravilhosamente bem esta conversa. Estava aqui a pensar, isto não é tanto uma conversa de certos e errados, de é assim ou é assado, não é? Isto foi mais assim um caldeirão de ideias e de experiências e de reflexões, e que bom que é, porque muitas vezes é mesmo isto que nós precisamos, mais do que coisas de muito certas ou muito erradas. Sim, que abundam ainda por cima, não é? Estamos numa altura muito assim. E é muito mais interessante ir puxando, não é? Tipo, puxando os fios e porque. Isso, Sim. e não é? E o que é que tu vês daí? O que é que eu vejo daqui? Eu fui refletindo Uhum. isto, assim, em jeito de terminar, só para depois ouvir-vos a vocês sobre esta ideia. Há pouco tempo eu estava numa reunião num colégio, portanto, numa instituição educativa, e o coordenador pedagógico é um homem. E todas as outras pessoas que estavam presentes, como nós sabemos nos contextos educativos, que também é uma outra questão que podíamos ter aqui pensado, eram só mulheres, portanto, ele era o único homem presente. E estava-se a conversar sobre questões práticas da organização pedagógica e de uma série de coisas. E às tantas, quando a reunião acabou, foram saindo e eu fui a última a ficar e ele dizia-me assim: Ai, isto é tanto sentir, tanto sentir, tanto sentir. É porque quando eu pergunto, olha, o que é que acham melhor? Respondem-me, eu sinto que devíamos, ou então vamos fazer assado ou vamos fazer cozido. Eu sinto que o melhor ou eu sinto que para as crianças ele dizia, é tanto sentir, isto é uma canseira. Não podemos pensar, tem que ser tudo a sentir. E achei giro, que acho que é assim muito e ele já assim meio desesperado, assim, para falta, mas para que tanto sentir? Não podemos só pensar. Lá está, o que aí também tem implícita a ideia de pensar não envolve emoção, não é? Não é? Que a emoção é prejudicial. Eu já estou a viajar, se calhar, mas não é? Mas que a emoção é prejudicial ao raciocínio e a uma decisão pragmática e mais correta, não é? Não deixa de ser curioso, porque não é? Não podemos Sim. só pensar Não podemos como só se as coisas pensar. estivessem desligar. Sim, sim. Mas ao mesmo tempo as mulheres também ok, já disseste o que é que Sim. sentes, já te ligaste à tua intuição, ok, agora Vamos o que é lá. que pensas? Verdade, Diz-me lá o que é que verdade, pensas sem sobre dúvida, sem dúvida. Acho que lá está, a mistura dos dois pode ser um bom equilíbrio. Ok, olha, obrigada Marcela, obrigada Maria, que bom estar aqui convosco, obrigada. Foi ótimo, muito, muito obrigada por me terem, e ficávamos claramente aqui à Ai, conversa. sim, seguramente, a pensar muito, A pensar muito e a sentir muito. muito. Sim. Porque nós somos 3 seres humanos que conseguem das duas coisas em abundância. Exatamente. Obrigada, Maria. Obrigada, adorei. Foi muito bom. Obrigada. Obrigada. Espero que tenhas gostado desta conversa tanto como eu. Lembra-te que para podermos contribuir para divórcios cada vez mais conscientes, é importante fazeres o que é preciso fazer para chegarmos a mais pessoas. Classifica e partilha o podcast, segue-nos e aciona o sininho. Obrigada pelo teu apoio e carinho.